Olha aqui, ó. O Twitter aponta censura do STF e pede desbloqueio de conta de Luciano Hang. A petição foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes. O Twitter encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal uma petição apontando uma eventual censura no bloqueio de contas do empresário Luciano Hang determinado pelo ministro. A petição sigilosa tem 17 páginas e foi protocolada no dia 29 de agosto no STF. O bloqueio foi determinado por Moraes na operação contra um grupo de empresários que compartilhou supostos comentários de teor golpista em uma conversa no WhatsApp. Abre aspas. No respeitoso entendimento do Twitter Brasil, o bloqueio integral da conta @Luciano Hang, assim como em relação à sua conta @Luciano Hang _Hang, como demonstrado em outras oportunidades, poderia violar dispositivos constitucionais e a própria legislação infraconstitucional relativa à matéria, considerando a possibilidade de caracterização de censura de conteúdo lícito existente nos milhares de tweets, né, no caso, postados pelo usuário, e também de censura prévia de futuro conteúdo lícito, não necessariamente vinculado ao objeto do inquérito em curso, informou a plataforma em petição assinada pelo escritório Pinheiro Neto. Os advogados pedem, abre aspas, a reforma da decisão determinando a remoção apenas do conteúdo específico, identificado através de sua respectiva URL e tido como potencialmente tipificado com ilícitos penais, revogando a ordem de bloqueio integral da conta, fecha aspas. Dentre as medidas autorizadas por Moraes em sua decisão no dia 19 de agosto estão o bloqueio de contas do empresário Luciano Hang ao Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Alexandre de Moraes também pediu o bloqueio da conta do empresário José Cury no Instagram. O Twitter informou que, abre aspas, o processo corre sob sigilo e que, dessa forma, vai se manifestar sobre o caso somente nos autos. Agora, se você puder, chama a atenção, pelo menos a mim, eu queria ouvir o senhor, né? O Twitter, né, ter vindo em defesa, digamos assim, né, do Luciano Hang. O senhor acha que, então, enfim, está havendo uma percepção cada vez mais, né, cada vez maior, né, ainda que a conta-gotas, né, da arbitrariedade do Alexandre de Moraes, o risco que isso significa? Eu, assim, analisando de longe, tenho a impressão que o Luciano Hang é uma pessoa muito batalhadora e ele é uma pessoa muito batalhadora na linha da justiça. Ele já processou várias vezes, várias pessoas que o atacaram da esquerda, ele já venceu vários processos. E eu não sei se ele também não está com algo engatilhado em cima do Twitter por aceitar uma ordem completamente ilegal do Supremo Tribunal Federal. Bom, e o Twitter está se manifestando ao Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, isso aqui é um absurdo, o que está sendo feito. Nós estamos sendo obrigados a fazer uma coisa que viola a Constituição, viola a legalidade no país, etc., e estão fazendo um recurso. Estão fazendo esse recurso ao próprio ministro, que está encabeçando essa soma de ilegalidades e inconstitucionalidades. Eu falo com tanto à vontade, porque a própria Procuradoria-Geral da República pediu a extinção imediata de tudo isso que o ministro está fazendo por violação clara das leis, da Constituição, desrespeito ao Ministério Público, não só desrespeito, mas deixar de ouvir o Ministério Público, o que torna um inquérito completamente aberrante. Bom, e o senhor Alexandre de Moraes continua a subir a aposta e dizer que não vai atender o Ministério Público. Ou seja, diante da ilegalidade constitucional, ele alega intempestividade do recurso, o que é um escárnio, simplesmente um escárnio. Ontem, quando contei a um advogado, contei isso que ele não tinha visto, ele
ele até ficou assim paralisado. Teve até uma certa dificuldade de reação imediata. Bom, então, Ítalo, eu creio que é de assinalar, sim, essa manifestação do Twitter, é de assinalar o Twitter que tem tido tantas posturas de censura a certos perfis. Essa manifestação é muito, eu acho que diz muito sobre o sentimento que há neste momento espalhado em várias camadas da sociedade a respeito da tirania e do arbítrio que está provindo do Supremo Tribunal Federal. Tem uma coisa que eu falei há uns anos atrás. Eu lembro que o Twitter também havia feito uma manifestação contra a decisão do STF em relação ao terça livre, né? E eu falei assim, olha, o Twitter ele está dizendo o seguinte: nós não queremos perder o monopólio da censura, né? Nós não queremos, nós podemos censurar, os outros não, né? Claro. Então, assim, o Del está dizendo assim, o erro foi dar moral ao STF, dar moral ao Alexandre Moraes. O presidente também fraquejou lá atrás quando dobrou a espinha no caso do Ramagem. Era para ter ignorado o Careca e a PF também. Olha, Del, eu concordo com você, tá? Infelizmente, quando essa história do Ramagem aí, né? Não tenho todas as informações, mas até onde a vista alcança, é só isso que eu posso falar, fazer, né? Até onde a vista alcança, não deveria ter tomado essa atitude, né, o presidente. Mas tomou. O fato é que tomou, né? Mas, enfim, de fato, né? Agora, eu estou percebendo, se você puder, uma perda progressiva. Você veja, já está chegando até mesmo ficar mais evidente, né? E quando começa a ficar mais evidente é porque por trás a portas fechadas a coisa já está fervendo já, né? Está ficando mais evidente que outros ministros já estão descontentes com as peripécias do Alexandre Moraes, né? Então, assim, a Carmen Lúcia, por exemplo, esses dias mandou para o PGR uma denúncia contra o Alexandre Moraes, coisa que era de praxe, né? O ministro, na base do corporativismo, ir lá e canetar e dizer que não vai seguir. O Marco Aurélio Mello está cada vez mais vocal, apesar de já ter saído já do Supremo Tribunal Federal, ele está cada vez mais, né, vocalizando os seus descontentamentos, né, de maneira bem mais acirrada. Já até declarou voto ao Bolsonaro, né? Então, assim, enfim, né, parece que está cada vez mais a coisa vai erodindo. É que isso aí é um fenômeno que vai acontecendo ao longo de muito tempo, né? Então, a pessoa pode falar assim, mas você está falando isso há 2 anos atrás. Eu falava isso há 2 anos atrás. Olha, esse cara vai estar começando a erodir a sua autoridade, né? Hoje, a autoridade de Alexandre de Moraes já não é a mesma de 2 anos atrás. Isso é fato. Há 2 anos atrás, ele não teria um outro ministro empurrando o processo contra ele para a PGR, por exemplo. Ele não teria esse tipo de coisa. Há 2 anos atrás, ele não teria, né, um Marco Aurélio Mello falando tanto assim contra ele. Já tinha lá umas rusgas, mas não teria um ex-ministro falando tanto assim contra ele, né? Há 2 anos atrás, a coisa era bem diferente. Agora, você vê que a coisa já criou aí já maturou bastante, né? Quanto tempo tem pela frente? Não sei. Não sei dizer para vocês. Mas eu acho bem evidente, né, que se seguir nessa linha, o Alexandre de Moraes ele vai ter problemas, né? Ele vai ter problemas. De que maneira ele vai ter problemas? Se vai ser do próprio STF, se vai ser do Senado, que uma hora vai começar a aparecer, enfim, né? Mas ele não dá. Uma hora ele acaba enfiando o pé pelas mãos. O cara tá falando tanto, né? Que, enfim, a Graziela Ardengui diz assim, olha, o PR já explicou sobre o Ramagem, não era o momento. Tá, eu vou ficar com a explicação do presidente, né? Mas, enfim, você puder, acho que está bem claro isso, né, se você puder, que a autoridade é uma coisa que vai se erodindo, né? Sim. Olha,
eu vejo que há duas concepções. Primeiro, o seguinte, isso também é preciso dizer aqui, nós vemos as coisas de fora e não sabemos quantos entornos e quantos traidores também há no meio e quantos sujeitos que furam. Nós vimos isso, por exemplo, com o Trump. Nós estamos vendo isso. Quanta gente que estava no poder e que sabotava o próprio Trump, né? Então, vamos ver o que é que acontece. Mas continua a ser insustentável o que está acontecendo com o STF. Bom, o presidente outro dia dizia que, ganhando a eleição, em uma semana ele resolveu o problema das 4 linhas. Vamos ver se isso será assim. Vamos ver se será assim, porque realmente o país não aguenta ficar nesse sistema. E nós não teremos um governo, mais uma vez, eleito pelo povo, com base nessa anarquia legal instaurada pelo Supremo Tribunal Federal.